O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outra aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se fosse tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, é uma alegria poder celebrar esta Eucaristia aqui com vocês, poder fazer essa experiência da comunicação. O Evangelho por si só é uma comunicação, a comunicação mais bela do amor. Como dissemos inicialmente, nós estamos aqui em Campo Grande para o encontro regional de presbíteros, que acontece todo ano em cada diocese que cedia esse encontro. Ficamos por 2 anos sem celebrar este encontro regional de presbíteros por causa da pandemia. A pandemia que nos impediu de muitos encontros, nos impediu até mesmo de evangelizar pessoalmente, mas ao mesmo tempo fez com que nós tirássemos de dentro de nós criatividades tamanhas para evangelizar a potência da força do Espírito do Senhor. Este encontro acontece anualmente. Essa edição é a 11ª edição do Encontro Regional de Presbíteros, que começou em 2009. Como recordou ontem Dom Antonino, na homilia da Santa Missa de Abertura. Ficamos 2 anos sem tê-lo e neste ano, com a graça de Deus, retomamos nosso encontro. Estamos vários presbíteros do nosso Regional Oeste 1, composto por 7 dioceses, Diácono Ivanildo, eu, de dioceses diferentes, mas todos numa única unidade, num único espírito, recordando o desafio de viver a tão sonhada pastoral presbiteral, a pastoral que nos une nas nossas diferenças, mas na dinâmica do Espírito nos faz irmãos, nos faz caminhantes, como fez com Maria, hoje, como escutamos no Evangelho. Este Evangelho é uma continuação daquilo que já começamos lá na Vigília Pascal, no sábado da Noite Santa, aquela noite tão bela, tão maravilhosa, em que, como diz o Exulte, só a noite conheceu a ressurreição. Nós não sabemos como foi. As testemunhas da ressurreição são mudas. Pequenos panos de linho, um pequeno sudário enrolado num cantinho, dizia o Evangelho dominical. A testemunha da ressurreição, mesmo sem dizer uma palavra, nos diz muito. O corpo não está ali. Aquele que outrora tinha morrido,
aquele que aparentemente as esperanças poderiam ter terminado, ressuscitou, devolvendo a esperança. Hoje o Evangelho, de modo bonito, nos coloca Maria como um exemplo de quem procura o Senhor com vontade, como o Cântico dos Cânticos, que diz o seguinte: em meu leito pelas noites, procurei aquele que minha alma ama, mas não o encontrei. Superada a prova, queridos irmãos e irmãs, encontrei aquele que minha alma segue, aquele que minha alma ama. Encontrei aquele que tanto buscava. Segurei-o e não queria deixá-lo partir. João escreve seu evangelho à luz desta belíssima passagem dos Cânticos dos Cânticos, para nos dizer que todos nós temos dentro do coração o nosso amado Jesus. E em muitos momentos de nossa vida nós vamos querer desistir, nós vamos pensar que a morte tem a palavra final, nós vamos pensar que uma decepção, uma fragilidade, uma situação adversa venceu. Mas no final Cristo revela que a palavra final é dele e a palavra final é a vida. Procuremos o Senhor com intensidade. Procuremos o Senhor como Maria procurou. O Senhor é o nosso amado. O Senhor que nos chama pelo nome e nos devolve aquele encanto que muitas vezes perdemos por causa das nossas decepções. O Senhor que nos chama pelo nome para dizer: volte ao seu primeiro amor. Poderíamos nos perguntar, qual foi a nossa experiência com Jesus neste tempo quaresmal, nesta Páscoa que estamos celebrando? O que o Senhor pede concretamente de nós? Qual é o amor que Ele convida-nos a viver? Qual é a expectativa que nós criamos diante de um admirável mundo novo que está em constante transformação e pede de nós, cristãos, uma palavra de conforto, mas ao mesmo tempo uma coragem de evangelizar Jesus sem ter medo deste mundo quase paganizado, este mundo que está ficando obsoleto e está colocando Deus para o canto. Nós, os cristãos, não podemos aceitar isso. Nós, os cristãos, não podemos deixar de evangelizar, não com palavras somente, mas com a vida. Fazer como faziam os primeiros cristãos nos Atos dos Apóstolos. Vede como eles se amam. Como nos falta isso, meus irmãos e irmãs, para que o mundo, olhando para nós, diga: veja como eles se amam. Veja que ali vai um cristão. Quais são os sinais mais característicos da nossa vida? Quais são os sinais que nos impulsionam a viver este cristianismo que mexe com o nosso interior? Em um mundo no qual parece oculta a presença de Deus, em um mundo que parece que Deus tem morrido, como muitos filósofos disseram e proclamaram a morte de Deus, a atitude de Maria, perseverante em sua busca, é exemplo para não desanimar nas boas obras do dia a dia. A busca de Maria é um sinal revelador do amor. A busca de alguém que fez a experiência do amor. E nós? Qual foi a experiência que temos feito do amor e qual é a busca que nós temos feito de Jesus? Quero concluir esta meditação recordando uma frase de Paul Claudel, um poeta francês, que não acreditava em Deus, passou a acreditar em Deus muitos anos depois de sua vida. Paul Claudel pergunta: ó vós cristãos que tendes a fé, que tendes a luz, o que fazeis com esta luz? É uma pergunta fundamental para este tempo pascal. 50 dias vamos permanecer com o círio aceso, em destaque. A luz que é Cristo, que ilumina as trevas que outrora permeavam o nosso coração. A luz que ilumina as realidades mais sombrias da nossa vida, dissipando-as em luz, em vida nova. E poderíamos fazer a mesma pergunta: ó nós, cristãos, que temos a luz, o que fazemos com esta luz? Como vivemos esse belíssimo tempo pascal? Como vamos viver bem este tempo pascal? Se Deus, para criar o mundo e tudo o que existia, levou 6 dias e no 7º descansou, agora no tempo pascal temos 8 dias
de celebrações como se fosse um único dia, porque a vitória da ressurreição é maior do que 7 dias da criação. Deus está consagrando um dia novo para nós cristãos termos em mente que o dia da nossa fé é o domingo, o dia da nossa santificação. Santo Agostinho diz belamente isso nos seus escritos. Se 6 dias, na verdade, foram necessários para a criação e no 7º Deus descansou, agora a vitória da ressurreição nos lembra 8 dias. Um dia a mais para dizer que a potência do Espírito é maior do que a força das trevas. A luz de Cristo é maior do que qualquer escuridão que possa permear a nossa vida. Peçamos ao Senhor, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe Imaculada, que interceda por nós, que nos ajude a perguntarmos-nos por esta luz que temos acendido no Sábado Santo, na Noite Santa da Vigília Pascal, por esta luz que está iluminando a nossa realidade, a nossa vida, a nossa igreja, a luz que alimenta a nossa vida, a luz que nos conduz. Ó nós cristãos, que temos a luz, o que fazemos com esta luz? Fica-nos esta pergunta nesta manhã para meditarmos. Temos a luz dentro de nós e muitas vezes as nossas ações, as nossas atitudes são como homens do mundo, são como homens das trevas. A nossa impaciência, o nosso desamor, os nossos desafetos. Amados irmãos e irmãs, nós temos a luz dentro de nós. Deixemo-la brilhar. Deixamos esta luz que está dentro de nós, mesmo que fumegue pequenininho, mesmo que a chama esteja quase apagadinha, deixemos que ela cresça dentro de nós e seremos homens e mulheres novos. Assim seja. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.